Então, boa tarde a todos. Eu queria, então, dar início aos nossos trabalhos desse período da tarde e já imediatamente compor a mesa com o senhor Marcos Medeiros de Oliveira, um representante da Petrobras, e a senhora Albaneide Peixinho Campos, coordenadora-geral dos programas de alimentação escolar. Então, o senhor Marcos Medeiros é da Gerência Setorial de Programas Sociais da Petrobras e vai falar sobre os investimentos da Petrobras nos programas sociais. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite, né, de nós podermos estar aqui e apresentarmos um pouquinho, né, do que a Petrobras faz na área, né, do que nós convencionamos chamar de responsabilidade social. Eu trago aqui, né, os cumprimentos do nosso gerente de responsabilidade social, que é o senhor Luiz Fernando Maianeri, e da nossa gerente de programas sociais, que é a Janice Dias. Então, eu primeiro gostaria de colocar como essa área se localiza dentro da Petrobras. Nós participamos, né, nós fazemos parte de uma gerência executiva chamada Gerência de Comunicação Institucional. Talvez até por falta de local para colocá-la, né? A gerência de responsabilidade social é uma coisa nova, né, na empresa. Nova que eu digo, né, tem aí uns 3 para 4 anos, que anteriormente chamava Comunicação Nacional. E para nós, é muito gratificante estar nessa área, trabalhando, militando nessa área, na estrutura organizacional da empresa. Não que as outras empresas que trabalham, né, de forma diferente estejam equivocadas, nada disso. Que tenham fundações, que tem empresas que têm fundações, né? A Petrobras optou por trazer a questão da responsabilidade social para a sua estrutura organizacional, como forma até de mostrar para a comunidade, para a população brasileira, que realmente é um valor perseguido pela empresa, que não faz parte de nenhum tipo de modismo, né, que nós estamos convencionados a ver. Bem, eu procurei fazer uma apresentação, e aí vocês me perdoem, né, a apresentação está assim, com o amadorismo dos analfabetos informáticos, porque nós temos uma apresentação bem maior sobre responsabilidade social. Mas o foco aqui tem a questão da responsabilidade social empresarial, mas tem também a questão da nutrição, né, da segurança alimentar. Então, tentei fazer uma panorâmica, né, sobre a responsabilidade social na empresa e trazer para vocês alguns exemplos de projetos que são patrocinados pela empresa na área voltada, não diria assim nutrição propriamente dita, mas seria assim na produção e comercialização de alimentos. Então são projetos, né, em comunidades mais carentes, cooperativas e assim por diante. Bem, primeiro, a questão da responsabilidade social, para nós, ela tem que sair dessa questão de atendimento a necessidades, né? Nós queremos sair dessa linha, né, as necessidades mais imediatas, né, que gera as questões de assistencialista, de doação de cestas e tal, e que visam apenas compensar o passivo, né, de uma empresa como a Petrobras, que realmente ela é uma empresa que polui, ninguém pode negar isso. Então, nós buscamos, então, não apenas sair dessa linha de ajuda, entrar na linha da efetivação de direitos, onde nós possamos dar às comunidades, né, não só às comunidades do entorno das unidades da Petrobras, mas às comunidades de todo o Brasil, onde nós possamos intervir, a questão da sustentabilidade daquela comunidade, através de patrocínio de alguns projetos apresentados pela própria comunidade. E, com isso, gerar autonomia para a transformação da realidade do nosso país. É uma pequena contribuição que nós tentamos fazer. E, assim, a questão sai do patamar de ajuda para o de respeito, né, e a efetivação de direitos. Bom, aí eu vou só dar uma pincelada, porque eu acho que vocês já não conhecem bastante isso, né? Nós viemos de uma etapa, né, de construção de direitos, né, que é uma construção social, né, constante, e nós saímos daquela primeira etapa que foi uma conquista jurídica, né? Foram formando-se as leis, a legislação foi se aperfeiçoando, e depois nós passamos para definir estratégia para que essas leis fossem cumpridas.
Então, houve diversas ações, né, de mobilização social e tal, e nós culminamos com a Constituição de 88, que trata mais especificamente, né, da garantia de direitos, né, de efetivação de direitos. E hoje nós estamos vivendo aqui, as empresas estão vivendo um momento, né, onde a questão da efetivação de direitos está conquistando, né, digamos assim, o mercado dessas empresas, está passando a fazer parte da vida dessas empresas, culminando com a efetivação aqui, a elaboração pela ONU do Pacto Global, onde a Petrobras, inclusive, é signatária, né, do Pacto Global, onde temos as 8 metas do milênio. Então tem toda essa questão de realmente de atender, né, a demanda da sociedade. Bem, nós queremos, né, na empresa sair e colocar isso como compromisso incorporado, né, aos valores da empresa, né, e nos posicionarmos dessa questão de incorporar a responsabilidade social como valor a ser perseguido pela empresa, em vez de ações pontuais, né, buscar a autonomia das comunidades que nós possamos atender, em vez de apenas ficar postergando o problema, né, com questões assistencialistas. Nós trabalhamos com a visão de multi-institucionalidade, onde nós podemos formar parcerias com poder público municipal, estadual, federal, ONGs, empresas também, para que aquele projeto específico daquela comunidade possa dar certo. Então, essa visão de multi-institucionalidade faz parte, inclusive, da nossa receita de bolo, né, digamos assim, quando o nosso roteiro de apresentação de projetos, nós focamos isso bastante para que os projetos busquem essa multi-institucionalidade, ao invés de ficarem fazendo ações isoladas, né, ou apenas com o patrocínio da empresa. Focando na questão da estrutura, né, das mudanças estruturais da sociedade, em vez de ficarmos apenas no assistencialismo, né, já falei. Gerar trabalho e renda. Na nossa linha de atuação, vocês vão ver, está lá emprego e renda, mas na verdade é trabalho e renda. Em vez de ficarmos fazendo doações. E essa questão de conscientizar, organizar, em vez de somente financiar, tem que ter um cuidado que a gente sabemos que ninguém conscientiza ninguém. Nós damos as condições, né, a organização daquela comunidade, para que aquela comunidade possa ter consciência realmente da transformação que ela quer realizar naquela comunidade, na vida delas. Então nós não vamos, temos que fazer um trabalho de conscientização. Isso não existe, né? Pelo que eu entendo, não existe isso. Nós trabalhamos um trabalho de organização social. Bom, essa questão da responsabilidade social, ela sofreu essa evolução, né, que vem da questão, principalmente estou falando das empresas, tá? Onde nós tínhamos preocupação, né? A Petrobras passou por isso também, tá? A Petrobras passou todas essas fases aqui, onde nós tínhamos um foco, né, no produto e dar lucro para os acionistas. Depois nós viemos para a questão da filantropia. Isso foi também acontecendo na Petrobras também, como na maioria das empresas brasileiras, onde nós fazíamos doações, né, quando solicitavam. Alguma comunidade solicitava alguma coisa, tá? E a Petrobras fazia doações. Depois nós passamos a agir nas comunidades, fazendo doações também estratégicas para algum sindicato, né, alguma associação de moradores. Ou seja, eram ações que visavam o quê? Não nos proteger de determinadas situações. Isso era o que era vigente na época, né, há uns 10 anos atrás, não sei, ou mais, né? Bom, depois passamos para a questão de investimento corporativo na comunidade. Passamos a fazer parcerias com empresas também para investimento na comunidade, para gerar, digamos, algum tipo de qualificação profissional que atendesse aos interesses da empresa. Ou da outra empresa parceira, que seria a nossa, digamos, prestadora de serviços, alguma coisa assim. Então, era algum tipo de investimento. Hoje, nós estamos aqui, ó, nesse patamar, tentando consolidar isso aqui. Nós estamos tentando consolidar a nossa ação em negócios sustentáveis na comunidade, por entender que a comunidade, o desenvolvimento de uma empresa, pressupõe que a comunidade também se desenvolve, independente de ser uma contrapartida de uma possível ação da empresa, jurídica, ou ambiental, ou reparação de ambiental. Independente disso, nós entendemos que o desenvolvimento da empresa se faz também
com o desenvolvimento da sociedade. Então, nós passamos a apoiar projetos, né, que fossem integrados à função exercida pela empresa. Qual é a função da empresa? A Petrobras já tem produzir petróleo, é uma empresa de energia, mas tem uma função de desenvolvimento nacional. E nós queremos que os projetos, né, possam desenvolver também as comunidades, ou seja, num nível, né, mais restrito, mais local, os projetos sociais promoverão o desenvolvimento e a transformação daquela sociedade. Então essa é a nossa... Hoje nós investimos, né, em projetos sociais que tenham sustentabilidade. Na verdade, a gente tem que entender, para a Petrobras ser socialmente responsável, né, ela tem que entender quem é ela, o que ela faz. Os seus empregados têm que estar conscientes dessa responsabilidade também. Esse trabalho é feito com a comunicação interna, divulgando as nossas ações, como uma empresa que tem esse foco. Esse ambiente de mudança, né, tem que dar um sentido mais ético à nossa missão, que é produzir energia, né, de gerar energia. Então, isso está acontecendo, né, e nós estamos sendo assim, estamos gratificados, né, com o retorno que estão acontecendo a partir da sociedade, que nos convida para fazer algumas apresentações, como essa aqui, vocês estão, que eu entendo que seja até um reconhecimento, né, do que nós viemos fazendo, né, e da própria comunidade onde nós atuamos, e dos nossos empregados também, né. Bom, nós tentamos, né, acompanhar o conceito de responsabilidade social do Instituto EDOS, né, como a responsabilidade social como uma forma de gestão definida pela relação ética e transparente da organização com todos os públicos, né, quando nós chamamos dos stakeholders, né, que atendem, né, que se relacionam com a empresa. Até estabelecendo metas compatíveis com o desenvolvimento sustentável, né, da sociedade, preservando os recursos ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. Assim, isso é utópico, mas é o que tem que ser perseguido. O nosso planejamento estratégico, a nossa missão é atuar de forma segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental, nas atividades de indústria, gás, petróleo e tal. Agora, não só no Brasil, mas também nos países onde atua. A questão da Bolívia, nós estamos acompanhando, né? O fato de nós estar, eu não vou nem entrar em polemizar isso aqui, mas nós estamos saindo da Bolívia, tomamos um prejuízo lá, e não sei se nosso presidente disse que não teve prejuízo, vamos ver no balanço, né? O balanço vai dizer se tem prejuízo ou se não teve, né? A verdade é essa. Mas é o seguinte, o fato de nós termos esse relacionamento, independente de governo e tal, demonstra uma preocupação da empresa com aquela comunidade, com aquela população daquele país. Então, não basta apenas nós, eles têm os direitos deles, nós temos os nossos, vamos tentar arbitrar. Agora, sem procurar situações de conflito, a Petrobras sempre busca a solução negociada. Não estou dizendo que foi certo ou que foi errado, estou dizendo que a gente tenta buscar uma solução negociada para esse processo. E a visão é que nós possamos ser, né, uma empresa integrada, com todas as unidades da Petrobras no Brasil todo, né, a integração, preocupada realmente com foco na rentabilidade, né, uma empresa tem que ter, nós temos que prestar conta aos acionistas, né, e focada na rentabilidade e na responsabilidade social. Quer dizer, não é o lucro pelo lucro, nós temos que ter o lucro, mas temos até que limite vai a busca pelo lucro. Para que nós possamos fazer isso, a Petrobras, ela tem, a partir, né, da gerência de responsabilidade social, dois grandes programas, que é o Petrobras Ambiental e o Petrobras Social. O Petrobras Social, que é comumente chamado de Programa Petrobras Fome Zero. Então, vou falar aqui rapidamente do Petrobras Ambiental, que não é a minha área de atuação, mas vou falar um pouquinho. Olha só, o Petrobras Ambiental, ele tem um tema específico. A Petrobras escolheu para trabalhar nos projetos ambientais o tema água. Todos os corpos de água doce, né, de mar, incluindo sua biodiversidade. Então, tudo que for relacionado à preservação de corpos d'água, recuperação, conservação de ambientes, né, relacionado com corpos hídricos, superficiais, subterrâneos, toda a parte de preservação e conservação desses ambientes estão previstas, né, para serem em projetos apoiados. Implementação de gestão integrada de recursos hídricos, promoção e prática de uso racional de recursos hídricos, integridade ambiental dos corpos hídricos nas áreas de influência de unidade da Petrobras.
Então, essas linhas de atuação, os projetos ambientais patrocinados pela Petrobras, eles têm que seguir uma dessas 4 linhas de atuação. Tá? E aí nós vemos, vocês já conhecem alguns, né? Tartaruga marinha, peixe-boi, preservação do Ribeirão São João, lá em Palma, no Tocantins. Temos vários projetos, né, ambientais. E o programa Petrobras Fome Zero, que tem como lema Desenvolvimento com Cidadania. Esse programa, ele traz aqui aquelas linhas que eu falei, de ser multi-institucional, de ter uma visão sistêmica e buscar a transformação estrutural das comunidades onde atua. Ou seja, uma visão que haja um desenvolvimento onde as pessoas sejam realmente autônomas e tenham a capacidade de transformar a sua realidade. Nós temos no programa Petrobras Fome Zero, deixa eu fazer um parênteses aqui, o programa Petrobras Fome Zero, ele foi lançado em 2003, como uma versão, né, ou uma colaboração da Petrobras ao programa Petrobras Fome Zero do governo federal. Então, em 2003, até hoje, nós atingimos ali, cerca de 4 milhões de pessoas, direta ou indiretamente, até ano passado. No investimento aqui, já foi superado, nós já estamos em 384, se não me engano, 83 milhões, até agora, tá, de investimentos em projetos sociais, não entra aqui o ambiental. Nós temos essas 5 linhas de atuação: educação e qualificação profissional para jovens e adultos, geração de trabalho e renda, tá? Garantia dos direitos da criança e adolescente, empreendimentos sociais e voluntariado corporativo. Esses dois aqui, esse aqui, são empreendimentos mais voltados nos entornos das unidades da empresa, né? Esse outro aqui, o voluntariado corporativo, são ações feitas por empregados da empresa nas suas comunidades. Então, a empresa também ajuda, né, dá uma forma de atuação para apoiar os empregados que querem fazer alguma atividade social na sua área de residência. Nessa linha de geração de educação e qualificação profissional, nós temos projetos que chegam através de seleção, todas as linhas, né, de seleção pública de projetos sociais. Nós temos a seleção pública. Ano passado nós tivemos, né, um aporte de 20 milhões de reais na seleção pública, 22 milhões de reais. Nós selecionamos 74 projetos entre mais de 3.800 projetos. Tem um processo rígido de seleção, várias etapas com pessoas diferentes em cada etapa. Nós convidamos pessoas da sociedade civil, de empresas, de alguma pessoa de governo também, para formar as equipes que vão avaliar os projetos. Então, tem uma primeira etapa, que é uma avaliação documental. Aí nós pegamos, né, pessoas diversas, né, contratamos algumas pessoas para fazer a leitura e verificar se a documentação está conforme o edital. Depois dessa fase, nós passamos para uma outra fase, que é a leitura e a crítica do que foi lido. Um registro, né, seguindo um roteiro de avaliação que nós temos. Depois tem uma outra fase, e aí já vão ficando para trás alguns, né, em função do roteiro e das diretrizes, das premissas que orientam o processo, né, o nosso projeto. Bem, e chegamos a um ponto onde nós selecionamos os projetos, e os projetos recebem o financiamento, né, no caso não é nem financiamento, é o patrocínio, né, e nesse contexto aí de 2006 foram 74 projetos com 22 milhões de reais. A previsão agora, o orçamento para 2007, são 40 milhões de reais para a seleção pública. E nós temos os projetos de relacionamento, onde eles são apresentados por instituições, por prefeituras, ONGs, e nós avaliamos se eles estão dentro daquela nossa relação, atendendo aos interesses, né, que a Petrobras busca naquela comunidade, interesses que sejam eles voltados para aquela vinculação com o negócio, mas de forma que a sociedade tenha uma autonomia, onde ela possa estar sendo apoiada por aquela unidade da Petrobras. Então diversos, e até mesmo, né, de algumas questões que nós colocamos, né, em projetos. Nós estamos fazendo algumas redes, alguns projetos específicos, estamos estabelecendo redes de atuação. Então, se os projetos vierem
focados no atendimento àquela nossa visão de uma rede de projetos específicos com determinada temática, nós apoiamos. Então, tem nessas duas linhas de patrocínio. Esses projetos que eu busquei trazer aqui para vocês são projetos na linha de basicamente, quase todos de geração de emprego e renda, ou de trabalho e renda, voltados para a questão da alimentação, produção de alimentos. A maioria deles de maricultura. Então nós temos lá uma agricultura sustentável, que hoje já se transformou na Escola das Águas, é um outro projeto. Esse projeto faz uma organização de jovens, né? São jovens que formamos 4 associações, onde os jovens estão começando a produzir tilápia e ostra, e comercializando ou para consumo próprio ou para comercialização. São no município de Cabamu e Grapiúna, na Bahia. Indiretamente tem ações também de cultura, de lazer, que o projeto é um contexto completo, não apenas é a capacitação dessas pessoas em maricultura. Já lá na Bahia, né? Aqui as lanternas de ostras. Os jovens aprendem a fazer, e agora nós estamos já, eles aprendem a fazer a biometria, a medição de toda a pH da água, o raçoamento dos peixes, faz todo, é um trabalho completo de maricultor, né? Ele se torna um maricultor e habilita esses jovens a obter financiamento do Pronaf. Nós estamos agora com o projeto Escola das Águas, que é a continuidade daquele projeto anterior, a maricultura sustentável. Nós vamos criar uma escola, fisicamente mesmo, uma escola lá no município de Grapiúna, já está em fase de aprovação do projeto de engenharia. Nós estamos, vamos fazer uma escola onde as pessoas possam realmente estar atuando, não apenas aprendendo, mas utilizando o espaço da escola como unidade produtiva também. Eles aprendem realmente a manipular equipamentos, né, eletrônicos para medição de água, é um trabalho bem interessante isso. Projeto Comunitário Cultivador de Ostras. Esse projeto ele tem um vínculo social e ambiental. Ele está repovoando, né, se não me engano, o canal de São João, lá em Pernambuco, né, perto de Recife, no município de Itapissuma. E os jovens estão criando ostras e vendendo essas ostras para restaurantes, para turistas. Tem um processo todo eles fazem de depuração com raio luz, né, ultravioleta e tal. Então é um projeto bem interessante, porque está repovoando aquele rio, né, aquele estuário de ostra que já estava acabando. No Nordeste a ostra está acabando. Então esse projeto, uma parte eles criam, fica uma parte no rio e outra parte eles recolhem para venda. É uma forma de contribuir também, não só na geração de renda, mas também na preservação e na questão ambiental. Piscicultura integrada, esse na universidade, desculpa, lá na Fundinor, né, esses também são arranjos produtivos, né, também de pesqueiros, produção de alevina, engorda de tilápias e assim por diante. Então, todos eles envolvem a comunidade do entorno, né, da fundação ou na região escolhida, né. Esse aqui é um projeto que melhora a qualidade de vida do pescador artesanal de Saquarema, no Rio de Janeiro. Esse projeto ele ensina alguns pescadores, né, ou filhos de pescadores, mantendo a tradição da pesca, a confecção de barco, de rede, conserto de rede. Assim, conserto de rede, o pescador não sabe, já está perdendo essa cultura. Então, esse projeto está resgatando essa cultura. Tá? O projeto Cultimar é de ostras lá em Curitiba, tem fornecimento de ostras para um restaurante já famoso lá, que o pessoal já costuma ir e tal, está bem aceito. E uma coisa interessante, né, o consumo desse alimento, ele leva uma credibilidade que está sendo produzido por um projeto social, patrocinado por uma empresa séria. Então, as pessoas consomem no restaurante com mais frequência do que consumiriam em outros ambientes. Aproveitamento de açudes em currais novos no Rio Grande do Norte. Esse aqui é um projeto de peixamento, de repovoamento dos açudes. Então, eles
criam a levina até determinado tamanho, né, do peixinho lá até o tamanho, depois soltam nos açudes para que haja, se reproduza para que haja pesca para os pescadores da região. Eu trouxe aqui só um exemplo de outros projetos de piscicultura que nós estamos apoiando agora. Só não trouxe detalhes deles, só para vocês terem uma ideia. Aqui, Rede Manguezal, são mariscos aí no Maranhão, piscicultura comunitária do Lago Santana, no Amazonas, também criação de tilápia, e outros peixes, né, da região, também específicos da região. Por exemplo, Marsol também, criação de peixes, né, e isso aqui não, desculpa, isso aqui é camarão e robalo, uma experiência que estão fazendo com robalo. Esse aqui é uma barragem que tem lá no Paraíba, que também vão fazer diversos arranjos produtivos, de peixes, tilápia, ostra, camarão. Aqui temos outros projetos que não estão ligados à agricultura orgânica e produção de alimentos. E aí vocês podem ver aqui, ó, nós temos agricultura orgânica e feira agroecológica. Esse projeto aqui, há uma produção e há uma organização de uma feira para comercialização dos produtos na comunidade. Esse aqui é agricultura familiar em faixa de dutos, né? Caxias e Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A faixa de dutos, né, onde a Petrobras transporta, oleodutos, né, são utilizadas para a agricultura de hortaliças. Esse aqui é um projeto de arranjos produtivos, aí tem galinha caipira, tem mel, são uma série de coisas num estilo de sistemas agroflorestais. Cozinha comunitária, que é no Educandário Santista, em São Paulo, é uma padaria comunitária, e aqui uma agricultura ecológica também no Rio Grande do Sul. Bom, aqui vocês têm o site, dentro do site da Petrobras, você tem a área de responsabilidade social, é só acessar que tem muito mais informações sobre os projetos. Eu espero que tenha dado para pelo menos dar uma panorâmica do que a Petrobras faz, especificamente na questão da segurança alimentar. Ok? Obrigado, hein? Tchau. Eu queria agradecer muito a contribuição do Dr. Marcos e a disponibilidade de estar aqui e passar imediatamente a palavra para a doutora Albaneide, que é coordenadora geral dos programas de alimentação escolar e vai falar do orçamento da alimentação escolar nas políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Bom, inicialmente eu gostaria muito de agradecer o convite, né? Mais uma vez estar aqui. Eu acho super importante a gente poder estar não só repassando as informações do que está acontecendo no Programa Nacional de Alimentação Escolar, mas dialogando exatamente com pessoas envolvidas diretamente na área de pesquisa, de ensino, né, que na realidade é quem acaba contribuindo para que a gente, como gestor público, possa estar elaborando as políticas públicas. Então, a partir do estudo, do levantamento e das avaliações que os professores, a academia faz, com a realidade, né, do serviço, que essa integração faz com que a gente defina a política pública, né? Bom, a figura mostra a diversidade que a gente enfrenta nesse país, né? A mistura de raças e de, não só de etnia, mas também de hábitos diferentes, de sociedades, condições socioeconômicas diferentes nesse país. E o programa, ele é um programa universal, é um programa para todos, e a gente tem que pensar a política de acordo com essa conformidade. Bom, a base legal, o que nós temos? A gente tem o artigo 205 e 208 da Constituição Federal, de 88, que fala sobre a responsabilidade da educação com o programa de alimentação escolar, e aí a gente ressalta que não é uma responsabilidade pura e simplesmente de transferência de recursos, mas a responsabilidade da educação, e os programas são suplementares à educação, portanto, ele tem uma responsabilidade de ser um projeto pedagógico e não simplesmente ser um restaurante nas escolas. Então, esse é o diferencial que a gente, a partir da análise dos artigos 205 e 208, a gente está tentando implementar no país. As leis de diretrizes e bases da educação, de 96, o Plano Nacional da Educação, a medida provisória que refere apenas na transferência de recursos financeiros para os estados e municípios, a resolução do Conselho Federal de Nutricionista, que define os parâmetros numéricos e atribuições dos profissionais responsáveis técnicos por esse programa, a resolução, que não está aqui, número 32, de agosto de 2006, é do FNDE, que aí, a partir dessa base legal, a gente define as diretrizes e os princípios desse programa.
A portaria interministerial, que é do Ministério da Saúde e da Educação, que fala sobre a educação alimentar, a alimentação saudável nas escolas, a promoção da alimentação saudável nas escolas e o sistema de segurança alimentar e nutricional. Então, a gente, com base, né, nessa legislação, a gente sempre está alterando a resolução do FNDE para estar mais adequado à legislação existente e também as diretrizes definidas pelo um conjunto de discussão que acontece no país. Bom, quais são os princípios? Ele deve ser universal, e esse programa é o que diferencia ele do resto do mundo pelo tamanho e pela forma, ou seja, é o maior programa de distribuição de alimentação nessa modalidade de ser universal e gratuito. Essa é a diferença, por exemplo, entre nós e os Estados Unidos. Os Estados Unidos atendem 43 milhões, nós atendemos 37 milhões, só que eles atendem, não é gratuito, é subsidiado, parte é subsidiado, e a gente defende a universalidade e a gratuidade para todos. Ele deve ser equânime, portanto, tem que respeitar as necessidades nutricionais e as patologias de cada escolar. Contínuo, porque ele tem que estar durante a permanência do aluno na escola e durante as aulas, portanto, nos 200 dias letivos previstos pela LDB, ele tem que estar fornecendo, tem que ser oferecido alimentação, o programa da alimentação escolar. Deve ser descentralizado, e não só nos recursos financeiros, mas também na forma de gestão de cada ente responsável. Afinal de contas, no artigo 208, se refere que esse programa não é de responsabilidade da União apenas, mas é do Estado, e Estado entendendo todos os 3 entes federados, União, Governo Estadual e Municipal, portanto, a responsabilidade são dos 3 entes federados, e a participação social, que é fundamental para que se possa avaliar a aplicabilidade e a efetividade desse programa. Nada melhor do que a população fiscalizando ou controlando o dinheiro público e também a forma e a execução do programa. As diretrizes que a gente define nas normas na resolução é que deve ser empregada alimentação saudável adequada, deve ter uma educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, promoção de ações educativas que perpassam transversalmente pelo currículo escolar e apoio ao desenvolvimento sustentável. Então, essas são as diretrizes do programa que está previsto na resolução e que todos os estados e municípios devem cumprir. O objetivo é atender às necessidades nutricionais dos alunos e a formação de hábitos alimentares saudáveis durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar. Esse é o objetivo atual. Isso não significa que esse ano a gente não possa mudar. Porque à medida que a gente discute, à medida que a gente forma grupos de trabalho, a gente consegue visualizar um projeto, um objetivo muito maior do que, às vezes, restrito no que está preconizado na legislação. E na legislação, todos nós sabemos que a gente pode interpretar, o legislador preconiza uma legislação e quem interpreta pode interpretar da forma como entende a política, né? Esse ano, a gente está fazendo com que todos os gestores entendam que, como não é um projeto, que não é um programa de distribuição de alimentos na escola, não é um programa de simplesmente ter um refeitório ou ter uma cozinha na escola, é que ele, na realidade, ele tem que ter uma visão pedagógica. Não pense, vocês imaginam que não deve ser fácil, né? Durante anos, a vida inteira, esse programa saiu num caráter assistencialista, de responsabilidade da União, de transferência de recursos financeiros, para dar comida aos meninos, que é assim que a gente ouve, muitos gestores dizendo assim, não basta dar comida, já não é o suficiente para vocês, e a gente começar a discutir que, na realidade, ele é um projeto pedagógico. E discutir, por exemplo, como inserir a educação alimentar e nutricional nas escolas, e ainda discutir isso no currículo, né? Como uma disciplina transversal e não como uma disciplina obrigatória. Então, essa discussão a gente está fazendo no MEC, né? Não é fácil discutir no nível do MEC, e depois discutir nos gestores municipais e estaduais. E nós fazemos da seguinte forma, a estratégia é discutir com todo mundo, porque aí a pressão vem de todos os lados. Quanto mais a gente tiver aliado, melhor para a pressão acontecer, né? E a pressão acontece de forma mais concreta. Então, essa é a visão pedagógica que a gente gostaria de estar passando, e a gente está passando para os gestores, que a alimentação escolar deve ser uma estratégia transversal, capaz de promover estudos, pesquisas, debates e atividades sobre as questões ambiental, alimentar e nutricional, estimulando o trabalho pedagógico dinâmico, participativo, inter e transdisciplinar no viés do direito humano.
Então, essa é a nova tônica que a gente quer dar do programa a partir, né, de 2003, que a gente vem trabalhando nesse sentido. Bom, eu vou falar da trajetória histórica de 2003 a 2005, na realidade 2007, desculpa, porque na realidade é quando a gente assumiu o programa, né? Foi a partir do governo do presidente Luiz Inácio da Silva que a gente assumiu a coordenação do programa. Então, nós estamos numa estratégia Fome Zero, no eixo de acesso aos alimentos, e a partir daí, a primeira ação do governo federal foi aumentar o per capita que estava congelado durante o governo anterior. Então, eram 6 centavos para pré-escola e escolas filantrópicas, e nós equiparamos pelo menos aos 13 centavos. Vocês lembram que era 13 centavos de dólar, mas depois veio o real e ficou 13 centavos de real, e aí continuou como 13 centavos. Mesmo o dólar aumentando, mas continuou com o mesmo valor. Implantamos o atendimento às creches, porque ninguém recebia, na realidade as creches eram vinculadas à assistência, apesar da LDB dizer que isso é uma modalidade do ensino muito antes, mas a educação não tinha assumido. E a educação passou a assumir as creches e já iniciamos com 18 centavos. Diferenciamos o per capita das comunidades indígenas e quilombolas, que passou de 13 para 34 centavos e hoje está em 44 centavos. E nós alteramos os valores da educação infantil fundamental e hoje estamos em 22 centavos. Imagine vocês que 2 centavos, quando a gente aumenta assim, 2 centavos, nossa, só isso, aí a gente, para vocês terem ideia, passou de 800 milhões, que era o orçamento que a gente tinha em 2003, para 1 bilhão e 600 milhões esse ano. Então, não é brincadeira 2 centavos. O aumento significa atendimento de quase 37 milhões de alunos por dia, né? Então, é esse o valor que temos hoje. No ensino, isso aqui é a clientela atendida real em 2006 foi esse número, 35.771.954 alunos. Né, essa foi a clientela real. Então, anualmente, a gente tem avaliações de todas as prestações de contas dos estados e municípios. E por que diminuiu? Né? Você vai me perguntar. Por que a menor, Baneide, disseram 36 milhões? Porque, na realidade, existe suspensão de municípios, significa que a União não atendeu esses que foram suspensos. Não quer dizer que o Estado e o município não tenham assumido essa outra, essa clientela que ficou de fora do repasse da União. Quais são os critérios de repasse dos recursos do PNAE? Ele é com base no número de alunos declarados no censo escolar do ano anterior do atendimento. A gente está discutindo ainda com o INEP aquele projeto Presença, que seria a matrícula em tempo real, mas a gente tem um problema de orçamento, porque o orçamento é sempre aprovado no ano anterior. Então, por mais que a matrícula seja em tempo real, a gente não vai ter recursos financeiros para poder bancar a matrícula em tempo real. Então, a gente está sempre com o número do censo escolar do ano anterior. Uma outra obrigatoriedade é a constituição dos conselhos de alimentação escolar, que é o controle social, e aí esse aí não tem solução, não tem o CAI, a gente suspende mesmo, né? Então, a gente avisa, a gente comunica, nós comunicamos a todos os estados e municípios, que são 5.564 municípios e 26 estados do Distrito Federal, nós comunicamos com um mês de antecedência que o mandato do CAI vai vencer. Obviamente, alguns técnicos no início questionavam para mim, isso não é obrigação nossa, já comunicando que o mandato vai vencer. O mandato é seu, por que eu tenho que lhe avisar que seu mandato vai vencer? Eu disse, não, mas a gente vai alertar, porque o gestor público ele tem tanto outros conselhos e tem tanto outras atividades, que ele não vai saber, nem vai lembrar que o mandato do conselho vai vencer. Então, não custa nada, né, avisar. Só são apenas 15 mil páginas que saem por aqui do FNDE, mas não é problema, porque para cada um ofício nós mandamos para o CAI, mandamos para o prefeito, mandamos para a Câmara Legislativa e mandamos para o Ministério Público. Ou seja, a gente avisa todo mundo. Né? Só falta colocar no rádio, né? Mas a gente não consegue. Né? Se desse, a gente colocava, olha, seu mandato vai vencer. Mesmo assim, a gente espera mais 2 meses para poder suspender. E aí a gente faz campanha, avisando, comunicando, olha, o mandato venceu, você já não é mais conselheiro, você não pode assinar mais nada, você não pode ser responsável. E aí, às vezes, eu me deparo com situações tipo, no início do ano eu tinha 1.600 municípios com CAI vencidos. Então, haja fazer campanha e telefonar, e é um gasto exorbitante, mas a gente exige a presença do controle social. Né? Uma outra coisa que suspende o repasse é a apresentação de prestação de contas do ano anterior do repasse. Isso é uma exigência legal, né? E a gente não tem como, você não prestou conta do que você recebeu, como é que eu vou continuar repassando os recursos para você? O cumprimento do teste de aceitabilidade de cardápio,
e a utilização dos recursos de acordo com as normas estabelecidas para a execução do PNAE. Esses dois, principalmente o cumprimento do teste de aceitabilidade, nós fizemos um grupo de trabalho para discutir que teste de aceitabilidade é aplicado para cada modalidade de ensino. Então, esse ano a gente não está suspendendo, quando a gente visita, em visitas de monitoramento, a gente identifica que o município nunca fez o teste de aceitabilidade, e, por exemplo, a gente já encontrou um município que deu iogurte durante quase um ano inteiro para as crianças, e elas não podiam ouvir falar em iogurte perto delas, que elas tinham pavor. Né? Então, assim, como é que não se aplica um teste sequer, e como é que a repetição de um produto, de um gênero, de um cardápio elaborado, obviamente as crianças não aceitavam de forma alguma, e o gestor ainda ficou indignado porque a gente foi explicar para ele que nutricionalmente aquilo não era adequado e não aceitava que ele tinha que devolver o dinheiro para o FNDE. Acabou que ele teve que devolver porque a gente provou que juridicamente, legalmente, ele estava ferindo a legislação. Outras ações da alimentação escolar que diz referência à questão orçamentária, e ali aqueles recursos que eu me referi, de 1 bilhão e 600 milhões, é apenas para a compra de gêneros e é a contrapartida da União. Isso não quer dizer que esse seja o valor global gasto com gêneros. Tem a contrapartida dos estados e tem a contrapartida dos municípios. Então, tem municípios que entram, às vezes, com muito maior valor do que a própria União, e tem municípios que não entram com nada. E tem estados que não entram com nada. Aliás, a grande maioria não entra com nada. Boa parte dos municípios entra com contrapartida. Municípios pequenos entram com contrapartida. Estado não entra com contrapartida. Né? Então, a gente está fazendo uma campanha com os estados para mostrar para eles que o valor que a gente repassa não dá para cobrir o mínimo de 15% das necessidades nutricionais exigidas. Né? Bom, as outras ações é que a gente construiu agora os centros colaboradores nas universidades federais. Nós construímos em 5 universidades, que é uma parceria, na realidade, em 5 universidades federais, e mais na frente eu vou falar, daria tempo de falar sobre essa ideia da parceria realmente entre a academia e o serviço, porque temos papéis diferentes e a gente acha que é super importante a participação das universidades na definição das políticas públicas. A gente apoia as pesquisas, que não estão nos centros colaboradores, está fora, e a gente também desenvolve ações de capacitação de gestores e atores sociais envolvidos com o programa. Bom, centros colaboradores, o objetivo foi contribuir para a efetivação e a consolidação da política de segurança alimentar e nutricional no ambiente escolar. O orçamento do ano passado para esse ano foram de 10 milhões, essas são as universidades. Os resultados esperados dessas universidades é a capacitação de conselheiros, nutricionistas, merendeiras, gestores e sociedade civil atuante no controle do PNAE. Por exemplo, o Paraná vai capacitar somente os assentados rurais, os agricultores, para viabilizar, para poder orientá-lo no sentido de como vender para a alimentação escolar. Tem as pesquisas de segurança alimentar e nutricional de saúde escolar, que é a responsabilidade da Bahia, o monitoramento e avaliação do PNAE, que a Unifesp está construindo um sistema de acompanhamento e monitoramento do programa, para ser aplicado a nível nacionalmente. Essas universidades vão dar apoio técnico e científico aos executores, não só executor nacional, mas os executores estaduais e municipais. E todos eles têm a responsabilidade de construir um centro de documentação e informação das ações e atividades desenvolvidas. Porque o que acontece? Ao chegar em 2003 no órgão, a gente não acha quase absolutamente nada do que aconteceu no passado, a não ser aquele livro do Marcos Coimbra. Dali para cá a gente não sabe. Então a gente está resgatando com as pessoas que a gente sabe que trabalhou no PNAE. Então a gente consegue resgatar, mas a gente não tem um centro de documentação e informação. A gente apoiou a Pesquisa Nacional de Alimentação Escolar, nós entramos com 1 milhão via centros colaboradores, e o MDS entrou praticamente com a pesquisa inteira, que são os 3 milhões. Então é a parceria que a gente tem entre os ministérios. A gente tem uma parceria com a FAO, em projeto de hortas escolares, e apoio à implementação de alimentação escolar nos países da África, e o orçamento foi de 1 milhão. Criamos uma rede nacional de alimentação escolar e aplicamos 1 milhão, e essa rede está sendo construída esse ano. Apoiamos 2 pesquisas, uma em Goiás, sobre a controle de qualidade dos alimentos, é a Universidade Federal de Goiás, junto com o Ministério Público de Goiás, e na Universidade Federal da Bahia tem uma pesquisa específica para a identificação de escolares, diabéticos e celíacos. Aplicamos 780 mil no ano passado com ONGs, e OCIPs para capacitação de merendeiras.
o curso de alfabetização de jovens e adultos com base em segurança alimentar e nutricional e capacitação da sociedade civil no semiárido brasileiro. Tem outros programas no FNDE que interagem com o PNAE, como o PDDE, na reforma de cozinhas e equipamentos. Eu não trouxe o valor do PDDE, porque aí é a definição de cada escola. Ela decide se ela vai construir, reformar a cozinha, ou construir uma cozinha, ou comprar um computador. E normalmente eles decidem por comprar um computador numa escola que não tem luz, mas a gente está orientando agora, né, os CAIs a intervir nas escolas para definir o que é melhor aplicado, como aplicar melhor esse recurso. Através do Fundeb pode-se pagar merendeiras e nutricionistas e também pode capacitar e treinar trabalhadores em educação. Nós temos um programa de educação à distância que tem um capítulo específico sobre alimentação escolar. No programa de saúde escolar tem um orçamento de 15,6 milhões e na capacitação para o exercício do controle social tem 2,5 milhões para esse ano, que a gente não começou nem a pensar como é que vai gastar esse recurso. Bom, como é que otimiza esses recursos? Bem, a primeira coisa é sensibilizar os gestores para a boa execução dos recursos destinados ao PNAE, promovendo a oferta da alimentação saudável adequada, estimulando a educação alimentar e nutricional no processo de ensino-aprendizagem, atendendo a legislação, respeitando o profissional da nutrição como responsável técnico para a elaboração do cardápio e acompanhamento do programa em todas as etapas. Bom, eu vou ter que... tudo isso aqui está resumindo no que eu já falei, né? O que a gente traçou como indicadores da eficiência do PNAE para o monitoramento, né? Então, a gente, esse ano, a equipe do PNAE, os técnicos do PNAE estão em campo, monitorando com essas perguntas para a gente depois compilar os resultados para se traçar os indicadores. Então, a gente se baseou em alguns itens. Por exemplo, o número de alunos que consomem alimentação escolar pelo número total de alunos atendidos pelo PNAE. Número de respostas positivas ao teste de aceitabilidade por número de alunos consultados no teste de aceitabilidade. Volume de recursos federais transferidos por ano, dividido por volume de recursos necessário por ano, para o atendimento percentual das necessidades nutricionais previstas na lei. Isso dá um trabalho, porque significa trazer os cardápios, verificar se aquele cardápio estava realmente sendo aplicado, verificar o que se foi comprado, o que se foi ofertado e depois calcular. Volume de recursos aplicados no programa pelo FNDE e pelas entidades executoras por ano, dividido pelo total de alunos matriculados no ano. Aí, quando chega a prestação de contas, que são só 5.564 dos municípios e 27 dos estados, a gente tira, claro, uma amostra e aí a gente vai calcular. Escolas com atividades indutoras de hábitos alimentares saudáveis. Os indicadores: número de escolas com nutrição introduzida como disciplina transversal, dividido pelo número total de escolas atendidas, e número de escolas com pelo menos uma ação de educação alimentar desenvolvida por semestre, dividido pelo número total de escolas atendidas. Gestão eficaz implantada. Os indicadores: volume de recursos aplicado em aquisição de produtos básicos, dividido por volume de recursos federais transferidos no ano. Número de entidades executoras com nutricionistas contratadas, total dividido pelo número de entidades atendidas, e número de conselheiros e nutricionistas capacitados, dividido pelo número de conselheiros e nutricionistas previstos para capacitação. Investimento do governo federal, total na alimentação e nutrição pelo PPA, e aí envolve todos os ministérios, na ordem de 3,8 bilhões, sendo que 1,6 bilhões de reais do PNAE, só com gêneros. Outros programas que interferem na alimentação escolar é o programa da agricultura familiar, o PAA, que o MDS investe recursos na compra antecipada, e esses gêneros podem ser, a grande maioria desses gêneros está sendo entregue na alimentação escolar, o abastecimento agroalimentar, o Bolsa Família, que é, na realidade, pela exigência que o menino tem que ir para a escola. Proposta para 2007 e 2008, acho que eu já estou finalizando, é investir na melhoria da gestão do programa, ampliar o quantitativo das capacitações dos agentes envolvidos na execução do programa, aprimorar os instrumentos legais, aumentar o valor per capita gradativamente nos próximos 4 anos, que o presidente da República não me ouça, aplicar os recursos humanos por meio de concurso público, ampliar as instalações físicas e melhorar a infraestrutura do programa, ampliar parcerias com universidades federais, visando a efetivação e a consolidação da política, realizar pesquisas e eventos em segurança alimentar, nutricional e saúde escolar, melhorar o monitoramento e avaliação do programa, que é o nosso grande calo, consolidar o Centro de Documentação e Informação, consolidar a Rede Nacional de Alimentação Escolar e ampliar convênios com as ONGs.
A visão do futuro é o que a gente deseja, é conseguir, por meio das diretrizes propostas, realizar os investimentos necessários para que a sociedade brasileira, em especial as crianças e jovens, tenham o reconhecimento e a concretização do direito humano à alimentação. E aqui está o meu endereço. Obrigada, gente. Eu queria agradecer, recompor a mesa, pedir para o Dr. Marcos retornar, e nós abrimos perguntas. Enquanto as pessoas pensam um pouquinho nas perguntas, eu queria só comentar que, de novo, me surpreende a riqueza de coisas, né, de ações que estão sendo desenvolvidas, ouvindo aqui o Marcos da Petrobras, pensando... primeiro, que rico, que diferente de todas as outras apresentações, a questão do trabalho de vocês tendo como foco a água, mas promovendo a maricultura, né, a cultura de peixes, ostras e tudo mais. Pensava assim, um projeto como esse. Eu passei um mês no Haiti, numa consultoria para uma ONG, há quase 2 anos atrás, e uma das desnutrições, eles têm um altíssimo índice de desnutrição, e um dos problemas graves é a falta de acesso à proteína. E uma das questões que estavam tentando desenvolver lá é a questão da piscicultura. Bom, o Haiti está no Caribe, né? Mas eles estavam fazendo piscicultura nas águas doces. Quer dizer, uma mínima cooperação com um pouquinho de tecnologia daquilo que vocês têm poderia ser uma solução incrível, pensando a realidade deles. E também queria agradecer muito ao Baneide, foi uma belíssima apresentação, e acho que já posso, em nome do grupo, mesmo sem a gente ter conversado antes, reiterar, eu acho que você já sabe disso, né? O nosso apoio enquanto grupo aqui de Nutrição e Pobreza do IEA, no que vocês precisarem, no sentido da tua pauta aqui, especialmente a questão, né, da nutrição, da educação nutricional e da nutrição do escolar, que você sabe que é uma grande preocupação nossa. Eu abro, então, para perguntas. Bem, queria agradecer ao Dr. Marcos e ao Baneide, os dois, pelas exposições, e queria, sim, te ouvir, Alba, sobre uma coisa que conversamos aqui também de manhã, a respeito do resultado dos trabalhos, não é, desenvolvidos lá no âmbito do FNDE. Com essa dificuldade toda que a gente tem de conversar, porque é um país gigante, com todo mundo atoladíssimo de serviço. Você, depois que se agregou ao FNDE, trouxe um avanço importantíssimo para a alimentação escolar. Eu penso que isso é notório, enfim, não cabe, né, nenhuma contestação a respeito do que já se conseguiu na alimentação escolar, mas eu sei que, e toda vez que você fala, do desafio enorme que você ainda tem, e a gente sente na tua fala, sempre na alimentação escolar, uma pressa e uma ansiedade de querer deixar as coisas e de fazer. E o que você vê de tudo isso que o FNDE hoje traz, que pode ser, de fato, estruturante para a alimentação escolar, quer dizer, como é que a gente faz com que essas coisas permaneçam? Eu espero que você fique lá 200 anos, mas, de todo modo, não é isso que vai acontecer, tá certo? Então, como é que a gente torna essas conquistas da alimentação escolar um pouco mais perenes? E do ponto de vista dos dados, que foi uma coisa que discutimos de manhã, né? As informações que esses estudos vão gerar. Vocês pensam em dar que tratamento para esse dado, do ponto de vista da sua divulgação? Para além das publicações que certamente os grupos que estão envolvidos como centros colaboradores deverão se comprometer a fazer. Fazendo uma brincadeira, meu nome é Albaneide Peixinho Campos, né? E quando ele fala tanto nos peixinhos, ele falou os peixinhos, eu me sinto, não sei se eu me sinto na Secretaria da Pesca ou se eu me sinto na Petrobras, que horas que eu vou ser engolida. Então, Marcos, eu fico, meu Deus, como é que eu vou ficar aí no meio desse povo? Então, assim, e é por isso a minha ansiedade, né? Em qualquer momento eu vou sendo pescada, então, realmente eu tenho essa ansiedade muito grande, até porque eu acho que eu me sinto muito responsável, porque eu fui a primeira nutricionista a assumir a coordenação geral do programa, nesses 51 anos do programa. Então, eu tenho uma ansiedade muito grande e tenho uma responsabilidade também muito grande, porque, afinal de contas, ontem eu já soube que na nossa categoria tem 41 mil profissionais. Então, assim, aí fiquei mais ansiosa ainda, porque vocês sabem que o mandato é um mandato, e a gente pode estar hoje, né, o único que tem garantia, né, legal, né,
é o presidente da República. Então, a gente fica muito ansioso em consolidar aquilo que a gente está fazendo, né? E por mesmo que a gente fique, né, até o final, como a gente iniciou e terminou em 2006, reiniciamos em 2007, nós temos muito pouco tempo. É muito pouco tempo em relação ao passado. Imagine que tem 51 anos e que a pauta da educação alimentar e nutricional, essa agenda nunca foi tocada, nunca foi discutida. Até porque quase nunca houve ninguém da área de nutrição, ou pelo menos da área de saúde, envolvido diretamente com esse programa, a não ser na época da FAI, que tinha uma outra estrutura. Né? Era centralizado a compra dos alimentos, então assim, a política era definida de forma diferenciada. A gente assume com uma responsabilidade de estar um dos maiores programas da estratégia Fome Zero, né, e tendo que pautar algumas discussões que diferencia da época, por exemplo, que o programa estava na FAI, e que muitos dos nossos colegas deram todo o sangue para poder modificar e chegar onde está. Então, se o programa hoje é descentralizado, foi fruto de uma discussão que veio dos nossos colegas nutricionistas que estavam na FAI na época. Então, não foi Albanese que implementou, mas foi uma discussão que veio do passado e que imagino que devem ter sofrido muito mais do que eu sofro hoje, porque, na realidade, a gente é aquela coisa de você estar, na realidade, você está no lugar certo, no momento certo. Eu estou num lugar em que o presidente da República tem como prioridade, por exemplo, um dos programas que ele tem como prioridade é a alimentação escolar. Então, quer dizer, o seu maior defensor é o próprio presidente da República. Então, você tem que aproveitar esse momento. Bom, e como é que a gente faz para consolidar? Eu acho que não só a divulgação, depois que a gente receber todos esses dados, tem a resposta também, os dados que vêm da pesquisa nacional. A gente pretende discutir isso em eventos, e não simplesmente receber os dados e arquivar. Isso não é o objetivo, até porque está se gastando muito recurso financeiro para poder você ter uma resposta concreta da realidade, para você poder mudar a política. Então, isso se faz discutindo, não é, na realidade, e só a gente tem clareza que é impossível. Nós somos 40 pessoas nesse programa, né? Nessa dimensão desse programa, somos apenas 40, dos quais 11 servidores públicos, a grande maioria são profissionais da área terceirizadas, e a gente, por exemplo, tem 6 nutricionistas nesse grupo todo, né? E deles, 4 são terceirizados. Então, são pessoas. Significa o que ser terceirizados? São pessoas que não podem viajar, são pessoas que não podem se deslocar, então tudo tem que ser muito centralizado ali mesmo, e essas pessoas não conseguem ter a visão do que acontece no local, no município. Né? Por quê? Porque não consegue sair de Brasília, porque o TCU impede que essas pessoas saiam, porque dizem que está exercendo função de servidor público. Então, eu conto com os servidores públicos para visitar localidades. Os servidores públicos não são da área de nutrição. Ninguém é da área de nutrição, nem da área de saúde. Então, todos são de outras áreas. Então, você vê a dificuldade que a gente tem, né, de estar reconhecendo e conhecendo a realidade local e pensar como pode ser modificado. Por isso que a gente pensa em, recebendo os dados, a gente vai formar não sei quantos grupos técnicos que a gente, por exemplo, hoje a gente tem 3 grupos técnicos de teste de aceitabilidade, lista de produtos básicos e das recomendações nutricionais, e que são envolvidos a academia, o serviço e alguns, por exemplo, como dos produtos básicos, a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, porque a gente tem que trabalhar com todos os parceiros envolvidos. Então, a gente que pensa que é dessa forma, é divulgando e discutindo. Porque não é só divulgando. Porque divulgando, a gente manda para todas as universidades federais né, a gente pergunta, e aí? Né? O importante é que tenha esse feedback. Após vocês terem recebido, né, como é que a gente vai discutir? A gente vem até vocês vão até a gente. Isso não é uma coisa muito complicada do ponto de vista da logística orçamentária, de trazer pessoas e vir até o local. O difícil é o tempo que a gente tem dificuldade de ter para estar fazendo essas discussões. Mas a ideia é essa. A ideia é, através da rede nacional também de alimentação escolar, implementar cada vez mais a discussão, né, e ter uma área lá, eu não sei o nome daquilo, né, mas é o chat, que a gente discuta, tenha perguntas e respostas, e também a rede e os centros colaboradores que a gente pretende ampliar, né, para 2007 e 2008, a gente pretende ampliar de forma que esses centros colaboradores possam, por exemplo, estar criando, não sei se o nome é empresa júnior, porque a gente está discutindo sobre isso,
mas como que a gente pode estar contratando pessoas ou tendo bolsistas capazes de ir até o município e dar assessoramento. E não assumir a responsabilidade do município, não é isso, nem fazer o papel do FNDE, que também não é, mas dar um assessoramento técnico-científico aos municípios. Muitos gestores hoje deixam de prestar conta porque não tem um contador que fique naquele município, normalmente como eles chamam, estão na capital, que se desloca, demora não sei quanto tempo para chegar lá, e que não remete em tempo hábil à prestação de contas. Então, eles perdem parcelas simplesmente porque não tem uma pessoa, um assessoramento. Não elaboram cardápio, não contratam nutricionistas porque não sabe por que tem que contratar esse profissional. E a partir do assessoramento da universidade, eu acho que a gente pode também mudar um pouco a realidade desse país. Oi, a minha pergunta é para a Albanese. Meu nome é Marcos, eu sou médico, trabalho na saúde indígena, através do projeto Xingu da Unifesp, e eu queria perguntar se existe alguma aproximação entre o FNDE e a FUNASA, que é responsável pela gestão da saúde indígena, conhecendo aí a prevalência da desnutrição entre os índios, né, que é bem alta. Queria saber se existe alguma aproximação, coisa pensada nesse sentido. Tem. A gente tem uma aproximação pequena, mas a gente discute a educação alimentar e nutricional da comunidade indígena, a gente discute junto. A FUNASA, a equipe da FUNASA, né, da Aline, não sei, conosco, né, e com a educação indígena do MEC. Tem uma área específica, dentro da SECAD, tem uma área específica da educação indígena. Então, a gente trabalha junto nas questões apenas dos manuais. Né, e a outra coisa, nas capacitações também, a gente, no momento que a gente definiu o momento do per capita para a comunidade indígena, nós exigimos que no controle social tenha um representante indígena. Até para esse representante indígena nos repassar informação se os gêneros que estão sendo comprados, se o cardápio que está sendo elaborado, ele está de acordo com os critérios de hábitos regionais, de dinamização da economia local e, portanto, da comunidade indígena. O que nós estamos propondo para a universidade? A Unifesp não ficou com a responsabilidade da comunidade indígena, quem ficou com a responsabilidade foi da URGS, do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul vai fazer a primeira pesquisa, né, agora, está começando já a pesquisa com a comunidade indígena lá no Rio Grande do Sul, e depois dessa pesquisa vai se ampliar, vai se fazer uma proposta de uma cooperação técnica da URGS com os demais grupos que trabalham em universidades com comunidade indígena. Você sabe que a gente tem uma dificuldade grande também, né, de estar entrando nas áreas indígenas, né, porque, só para ter ideia para vocês terem ideia como é que a gente funciona, para a gente realizar monitoramento, e na verdade quando a gente vai na comunidade indígena para dar apoio, porque normalmente o índio não é o gestor, né, nós temos um funcionário, uma técnica que ela é indígena. Então, ela tem que ir, negociar com a tribo, conversar com eles, se identificar como indígena, e eles aceitam, né, que ela faça lá, na verdade, para que a gente chame, para que eles possam vir participar das capacitações. Porque o monitoramento é feito no município e na escola. Não é nada feito com o indígena. Né? E quando vai se fazer a pesquisa, tem que ter o intercâmbio com a FUNASA e com a FUNAI, principalmente, né? Porque você tem que ter uma autorização da FUNAI. Então, agora, nesse momento, no momento atual, a pesquisa da URGS está passando por aqueles procedimentos que o comitê, não me lembro, o comitê de ética, não sei, o comitê indigenista, deu parecer favorável para poder desenvolver essa pesquisa. Então, a gente está nesse intercâmbio e a gente já mandou um ofício para a FUNAI dizendo que realmente é o FNDE que está financiando, né, a pesquisa e que é de interesse do FNDE. Vai ser só no Sul? Eles vão fazer só no Não, Sul? a primeira pesquisa, porque além da pesquisa nacional que está acontecendo, e essa pesquisa nacional envolve comunidades indígenas, porque todos os escolares, todas as escolas foram sorteadas, independentemente em que territorialidade ela se encontrava, vai se ter pesquisas específicas. Então, assim, a pesquisa está sendo financiada inicialmente no Sul, para a partir dela a gente começar a ampliar para o resto do país. Porque, inclusive, na questão indígena, né, a diferença é muito acentuada, né, entre as regiões e tudo. Por isso que eu pedi e a gente achava, no início da discussão, a gente pensou que a Unifesp ia propor essa pesquisa, porque as pesquisas foram propostas pela própria universidade. Então, assim, não foi uma definição, uma determinação do FNDE. O FNDE determinou algumas coisas, tipo, capacitação e exigência. É fundamental, isso a gente quer. Né? Capacitação dos assentados rurais, isso a gente quer.
Então, tem algumas coisas que foram definidas pelo FNDE. Tem outros que foi dito, não, agora a universidade, diga o que vocês querem. Né? Porque não é uma relação de que eu estou contratando o serviço. Na realidade, é uma relação de parceria, por isso que é um colaborador. Então, vocês dizem, bom, e vocês interessam no quê? Bom, como não podia ser todos indígenas, né? Aí ficou assim, bom, a URGS disse, não, eu optei pelos indígenas. Então, a Unifesp tem uma outra pesquisa, né, que a própria universidade decidiu, o grupo gestor que decidiu. Obrigado. Antes de mais nada, obrigada pelos esclarecimentos e a apresentação de ambos. E eu gostaria de um esclarecimento do Marcos, por favor. Sendo a Petrobras uma empresa de atuação nacional, por favor, nos esclareça parte da sua apresentação, onde, salvo engano da minha parte, há uma colocação de programas que são desenvolvidos na área de influência das unidades. Na verdade, não. Algumas vezes eu falei que existem alguns projetos chamados de empreendimentos sociais, né, que são desenvolvidos na área de influência da Petrobras. A Petrobras atua no Brasil todo, independente de ter uma unidade da Petrobras ou não. Alguns exemplos que eu citei aqui, não tem nada, não tem nenhuma unidade da Petrobras. Aliás, a maioria não tem. Acho que o único que tem alguma coisa que eu vou lembrar agora, é um de Saquarema, que fica no caminho lá para Bacia de Campos, que é próximo. Mas a maioria deles é o contrário. É porque nós temos projetos corporativos, que são esses que eu apresentei, que são geridos pela comunicação institucional, que é corporativo, né, e é centralizado. Nós fazemos a gestão centralizada a partir lá da sede da empresa, né, na gerência de responsabilidade social. E temos inúmeros outros projetos que são feitos diretamente com a unidade operacional e a sua comunidade. Eventualmente, alguns projetos desses corporativos, eles se aproximam das unidades, mas não existe nenhuma vinculação direta. Inclusive, a própria seleção pública amarra, nós temos que ter pelo menos, em função dos recursos também, né, um projeto por estado. Pelo menos na seleção pública, quando vamos fazer a seleção agora, a partir do mês que vem, vai sair o edital, nós teremos que ter pelo menos um projeto em cada estado, independente da proximidade com as unidades da Petrobras. E os que estão em andamento, mesmo que não venham através de seleção pública, que seja através de parcerias, reivindicações, ou de instituições, ou de prefeituras, ou governos estaduais, não tem vinculação nenhuma por ter ou não ter uma unidade da Petrobras. A nossa linha é de desenvolvimento do país como um todo, independente, na verdade, muitas vezes a presença da Petrobras se dá através dos projetos. Entendeu? Fora, né, a parte de distribuição que está no Brasil todo. Né? Então, não existe essa vinculação, não. Se eu dei a entender, desculpa, não é isso, não. Então, com relação à apresentação de projetos à Petrobras, para análise da Petrobras, desde que atendam a um dos 5 grandes requisitos, isso, eles a podem um dos ser 3 apresentados. principais, porque os 5 porque o 5º é voluntariado, que é questões internas, né? O 4º é a questão de empreendimentos que pode ser até apresentado, mas eles têm vinculação muito mais direta com as unidades. Agora, os 3 primeiros, que é educação e qualificação profissional de jovens e adultos, geração de trabalho e de renda e garantia do direito de crianças e adolescentes. Tá certo, muito obrigado. Muito obrigado pelas apresentações, muito interessantes. Não? Eu teria primeiro um comentário aí para Albanese e talvez uma pergunta para a Petrobras. Sou Manuel do Unicef. Não? Em alguns países a gente tem apoiado vários países relacionados com merenda, relacionados com alimentação. E em algumas experiências, por exemplo, tem muitos programas em que o governo leva e dá a cesta básica, dá 1 litro de leite, dá 1 quilo de pão. Né? E nas nossas avaliações temos detectado que justamente esses programas, essas iniciativas, na verdade, trazem um efeito externo, externalidades muito negativas, porque deprimem toda a atividade local, a geração de renda, a geração de emprego locais. Não? Então, dentro desse desenho que vocês têm, em termos de licitações, em termos de fornecimento de alimento, vocês também têm alguma estratégia de tentar
de tentar potencializar aos fornecedores locais para vocês criarem emprego e renda nos próprios locais onde estão as escolas rurais, nas escolas que estão afastadas, certo? Senão você está gerando, se você traz óleo de São Paulo, estou gerando a renda aqui em São Paulo, estou gerando emprego aqui em São Paulo. Tá? O que me interessa é gerar renda, certo? Lá, gerar produção dentro de um conceito de desenvolvimento local. Então, essa é uma primeira questão que nos parece interessante. Com relação à Petrobras, duas coisas aí. Você mostrou que a Petrobras está dedicando ao redor de 300, 400 milhões em projetos, não? Eu lhe pergunto se com um lucro de 24 bilhões que a Petrobras tem, realmente a Petrobras está dando prioridade à responsabilidade social. Isso é uma coisa. E o outro é uma preocupação que talvez várias instituições e corporações têm, no sentido de você apoiar projetos, ou eu chamo projetinho, que você tem 200, 300 crianças, jovens aqui e lá. Se você não tem vinculação desses projetos com políticas públicas para poder alcançar a escala. Porque aí você tem um problema de sustentabilidade. Se esse projeto começa e, eventualmente, não tem mais o apoio da Petrobras, talvez ele pode acabar. Não? Então, a questão da sustentabilidade e de ir para a escala são algumas questões que preocupam. Não? São perguntas muito interessantes. Eu vou pedir para as respostas serem objetivas, que a gente já está no horário. Bom, na sua pergunta, diretamente, o que nós fazemos para fomentar a economia, ter essa ideia de fomentar a economia local? Nas diretrizes, a gente estabelece que deve respeitar o hábito regional e dinamizar a economia local. Bom, como é que a gente faz isso? Então, para elaborar um cardápio, quem vai elaborar, que na lei deve ser o nutricionista, mas a gente não tem nutricionista no país inteiro, mas ele tem essas premissas básicas. Ele deve respeitar o hábito regional e dinamizar a economia local. Para isso, a gente está fazendo, a estratégia que a gente está adotando é capacitando os conselhos de alimentação escolar. Esses conselhos de alimentação escolar têm pais, professores, o próprio executivo, dizendo quais são as diretrizes. O CAI, ele é um órgão deliberativo, ou seja, ele pode vetar as licitações. Então, a gente orienta no sentido de que, se no cardápio tiver algum produto que não é da região, não tem por que você aceitar esse cardápio. Então, a gente orienta, o governo orienta que eles vetem mesmo. E isso está acontecendo. No locais que a gente tem CAIs atuantes, a gente tem esse veto. Né? A outra coisa é que a gente está capacitando os próprios agricultores familiares, não só a gente, mas junto com o MDA, para prepará-los para que eles possam vender para os programas institucionais. E, além disso, nós estamos discutindo, e ontem acabamos de ter uma reunião com a Casa Civil, para alterar o decreto do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, para que permita ter uma modalidade que é a compra direta da agricultura familiar para a alimentação escolar, que não passe mais pela 866. Mas, para isso, tem critérios, não é assim, eu quero comprar de Albanese, que é um agricultor. Não, tem que ter um banco de agricultores, eles têm que estar nos critérios do PAA. Isso a gente acredita que vai facilitar muito, não só a participação da agricultura, mas também a melhoria da qualidade de vida dessa população. Além disso, isso é previsto já na medida provisória, que 70% dos produtos devem ser básicos. E é nessa lista do GT que a gente está definindo o produto básico. E no momento que a gente definir o que significa produtos básicos, muita coisa que é industrializado hoje não vai estar na lista dos 70%. Vão estar nos 30%. E aí a gente toma o dinheiro de volta. Entendeu? A gente é taxativo nesse aspecto. Cumprir, a gente tira uma amostra, né, fiscaliza, traz os cardápios, verifica, analisa. Não cumpriu, a gente devolve dizendo, olha, você tem duas opções. Ou você repõe um recurso, né, ou você devolve o dinheiro inteiro. Entendeu? Então, é assim, essa é a atitude que a gente toma. Porque a gente acredita que o programa não é assistencialista, ele deve gerar emprego e renda, mas ele deve promover uma educação de qualidade. E isso, a alimentação saudável, ele contribui para a educação de qualidade. Então, o programa não é simplesmente, né, oferecer qualquer alimento na escola. Por isso, eu acho que a gente está assessorando os 4 países da África, né, Cabo Verde, Moçambique, Angola, e agora São Tomé e Príncipe, e também está no Haiti.
Então, a gente está com uma assessoria técnica em um termo de memorando de entendimento assinado entre o Brasil e os governos desses países, para que a gente transfira a tecnologia para esses países. Na medida que o PMA, Programa Mundial de Alimentos, está saindo desses países, nós vamos entrar com a proposta de como funciona no país. E a gente vai trabalhar com a FAO, com o PMA, com a Unicef nesses países, para que a gente estimule, né, esse programa, não para beneficiar os grandes, né, produtores desse país, mas na realidade para desenvolver os países, né? Então é isso. Bem, a questão que você coloca é assim, instigante, né? Porque as pessoas, poxa, mas como, né, a Petrobras, com o lucro que tem, repassa um volume que é muito grande, que é o maior investido por qualquer empresa nesse país, até por alguns ministérios. Então, relativamente, é bem grande. E também é bem pequeno em função do que você falou, né? Tá, mas assim, é o seguinte, nós temos que entender que a Petrobras, o negócio dela é produzir petróleo, é uma empresa de energia. Não podemos sair desse foco. Então, a construção desse processo de responsabilidade social, ela é paulatina. E nós, assim, as pessoas que trabalham nessas áreas, nós, com o sucesso dos projetos, nós vimos grande espaço dentro da empresa. Como eu falei, a questão da responsabilidade social está no organograma da empresa, não está numa fundação, sem querer desmerecer empresas que fazem isso. É opção. A nossa opção é trabalhar dentro do organograma da empresa, numa gerência específica voltada para isso. Você tem 40 pessoas, né? Nós temos mais de 50 só na área de responsabilidade social. Então, só em aumentar a verba do ano que vem para 40 milhões na seleção pública, fora os outros projetos que vão chegar, vai causar um impacto muito forte no nosso trabalho. Que aí nós precisaríamos ter uma política também que a empresa vem desenvolvendo de renovação de quadros, de contratação periódica, porque eu, por exemplo, tenho 40 projetos que eu acompanho. E acompanho, tento acompanhar não só administrativamente, como localmente, visitando os projetos, vendo os resultados. Então, assim, a questão da verba não é apenas a questão assim de, olha, poderia repassar mais, mas depende do conselho de administração, depende da estrutura organizacional da empresa para poder suportar os projetos que possam vir com esse aumento de verba. Nós teríamos que aumentar bem o efetivo para poder conseguir isso. A empresa, aos poucos, todo ano, ela promove o concurso e está admitindo pessoas. E graças a isso, nós estamos conseguindo aumentar de 22 para 40 milhões só da seleção pública. Então, é uma questão mais estrutural e institucional, mais complexa do que apenas a empresa tem que aumentar. Entendeu? Tem outros desenvolvimentos. A questão que você falou, a sustentabilidade dos projetos, tem uma outra pergunta anterior, mas eu vou falar dessa agora. A sustentabilidade dos projetos está prevista no nosso roteiro de projetos. Nós temos no nosso roteiro, as instituições têm que dizer, né, quais são as estratégias de sustentabilidade, e isso é um dos critérios de escolha dos projetos. Então, nós avaliamos se aquelas estratégias realmente são pertinentes. Bem, a questão da geração de renda, de trabalho e renda, nós buscamos sempre os projetos fazerem essa ação nas comunidades para gerar renda, né, trabalho nas comunidades próximas onde as pessoas residem. Ali, então, só para você ter uma ideia, que eu não falei aqui, né, dos projetos de geração de renda, nós temos inúmeros projetos de artesanato que promovem uma sustentabilidade e buscamos, nós trabalhamos, né, agora nós estamos trabalhando com a formação de redes. Nós temos hoje formada já, é uma rede informal, mas já existe, com os projetos patrocinados pela empresa de catadores de resíduos. Então, nos últimos 3 anos foram mais de 25 milhões de reais só com projetos de catadores de resíduos. Que rede é essa? É uma rede onde as pessoas as cooperativas se formam, nós fomentamos a formação de cooperativas, as cooperativas começam a se relacionar, nós promovemos
E aí entra, eu falei contigo dos trabalhos extras que nós temos, além de acompanhar cada projeto, nós organizamos encontros e seminários desses catadores, nós trazemos, né, catadores do Brasil todo para o Rio de Janeiro, para São Paulo, realizamos encontros para que nós possamos passar essa filosofia de trabalho em rede para eles, e isso tem dado certo. Vou te dar um exemplo. Para que esse trabalho em rede? Para potencializar a comercialização em escala e fomentar o quê? A sustentabilidade do projeto, porque uma cooperativazinha, ela fica vendendo a vida toda para o atravessador. Então hoje nós estamos vendendo, tem cooperativas nossas vendendo direto para Suzano, papel para Suzano, para lata, para Latasa, assim por diante. Então nós estamos consolidando essa rede está formada e já está estruturada. Olha, um projeto, vou ser rápido aqui, um projeto nosso, agora há pouco tempo, só um exemplozinho, como é que funciona a rede. É uma rede informal, ela não é institucional, as pessoas se conversam por e-mail, se reúnem periodicamente, nós promovemos os encontros, né? Um projeto nosso no Rio de Janeiro recebeu um caminhão de fitas de vídeo. No Rio de Janeiro não tinha mercado. O que ele fez? Eles fizeram contato com o projeto de São Paulo. O caminhão nosso do projeto, são aparelhados com caminhões, com prensas, com tudo. O caminhão levou aquele carregamento completo para São Paulo. Eles comercializaram lá, retornaram com recurso para eles, e eles voltaram com um carregamento de garrafas PET, porque o preço aqui no Rio estava mais alto do que em São Paulo. Então, eles conseguiram uma renda maior do que em São Paulo. Então, esse tipo de ação que nós fomentamos nos projetos, o trabalho em rede. Nós estamos buscando isso também nos trabalhos, ainda não conseguimos ainda. Inclusive, eu falei com você que eu tinha uma reunião hoje aqui com uma pessoa, né, para formar uma rede de projetos de comércio justo, né, de economia solidária, envolvendo artesanato e com vista, inclusive, a exportação. Nós temos inúmeros projetos de artesanato e outros, né, de mel, esse da cabra, né, que eu falei aqui, né, o Nossa Cabra, faz embutidos, né, faz salsicha e tal. Então, tem uma série de produtos que podem ser comercializados em rede. Então, nós não conseguimos formar essa rede, né, de comércio justo, nós estamos fomentando isso, nós estamos buscando essa capacitação com pessoas que possam trazer para nós essas informações da forma como nós vamos gerir essa rede, né? Nós não, né, que os projetos vão gerir, nós vamos fomentar isso. E outra coisa é a questão da rede também, aí vai ser redundante, a rede de peixe, né? Nós estamos também fomentando a conversa para formar uma rede de projetos de maricultura. E aí nós estamos pensando, já é uma ideia nossa, você está dentro, né? É uma ideia também de fomentar a introdução da proteína de peixe na merenda escolar. Isso é um projeto nosso, né, das pessoas que trabalham lá na Petrobras, que querem fazer isso com os projetos de piscicultura. Então, mas é um trabalho assim que, né, é bem dinâmico e bem trabalhoso. Então, às vezes a gente não tem, como diz outro, pernas para fazer ainda. Depende dessa estrutura organizacional, de mais pessoas para trabalhar, mas são metas que nós temos a cumprir, que são pendentes, essas duas aí, né, que é a rede de artesanato e a rede de piscicultura. Então, a nossa estratégia é focar na sustentabilidade dos projetos. Só para você, estou avançando muito, mas assim, os projetos de catadores, nós já pela experiência que nós temos, para você criar um posto de trabalho numa cooperativa de catador, custa R$5 mil por ano, por pessoa anual, né, per capita anual. Então, se você vai fazer um projeto para 500 catadores, ou para 100 catadores, são R$500 mil de um projeto. No segundo ano, isso cai para R$3 mil. E no terceiro ano, se estabiliza com R$3 mil. Ou seja, isso nós estamos promovendo a retirada de R$520, aí descontando-se os impostos, né, que nós fazemos questão que todos os projetos haja uma legalização dos cooperados, eles recolhem os seus impostos, pagam ISS, né, tem o fundo de reserva da cooperativa, que é de 15%, acho que 15%. Então, essa fase, nós apoiamos esse projeto durante 3 anos. Alguns a gente fica mais um pouco, mas no caso específico de projetos de catadores, a média é 3 anos para fomentar a formação da cooperativa e 2 anos para consolidar essa cooperativa e fazer com que eles possam seguir autonomamente, e aí a estratégia de rede ajuda nesse processo. Okay? Não, mas a ideia é assim, que a Petrobras trabalha com energia do petróleo.
Petrobras está vendo que ela tira energia atômica. A Petrobras está vendo que ela tira energia do biodiesel e tira energia do etanol. A energia para a pessoa é comida. Tanto de você comendo aquilo e dá tanto de energia. Gostaria que ela pensasse uma vez assim, que comida é uma fonte de energia. Eu concordo plenamente com o senhor e acho que os projetos que nós mostramos já demonstram isso, essa preocupação realmente, porque o nome do programa é Programa Petrobras Fome Zero, que envolve não só a questão da nutrição, mas as formas da pessoa se emancipar e obter a sua alimentação. Então são vários aspectos. Na questão do biodiesel que o senhor tocou aí, a Petrobras está entrando, né, realmente no biodiesel, com as plantas que ela tem de biodiesel, mas além do mais ela está fomentando projetos de agricultura familiar voltados para oleaginosas para a produção de biodiesel, sendo que, como condição, essa produção tem que ser consorciada para que gere também alimentos também. Então não é só gerar oleaginosa para a planta de biodiesel. Ela tem uma produção consorciada para que produza oleaginosa para o biodiesel e alimento para a população. E é o fomento, assim, a agricultura familiar. Nós não estamos trabalhando ainda, vamos ter que trabalhar porque com a questão dos grandes agricultores, porque a quantidade de grãos gerados, né, é insuficiente para movimentar as plantas. Então, na medida do possível, nós estamos avançando com a introdução dos agricultores familiares nesse processo, ou seja, vinculando aquela questão que eu falei na cadeia produtiva da empresa. Ok? Então, eu queria agradecer a todos, encerrar então essa mesa, convidar para uma breve pausa de 12 minutos, 4h25, nós retornamos para a quarta mesa, coordenada pela doutora Mariângela. Obrigada.